Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma reflexão em mais um episódio da série Momentos na Eternidade. E hoje com o tema Crescer no conhecimento de Deus para desfrutarmos de mais da sua maravilhosa graça. E como versículo base, versículo que estará nos guiando por esta meditação, nós estaremos examinando o livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, que diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amados, a Bíblia nos exorta imperativamente a ensinar nossos filhos a andar com Deus, nos caminhos de Deus, enquanto ainda pequenos, crianças, pois mesmo crescendo, se tornando velhos, não se desviarão. E assim também deve ser, se houver tempo para isso, para com netos e bisnetos. Pois, do que está cheio o nosso coração, disto teremos para influenciar e ensinar a eles, e a qualquer um que esteja perto de nós e queira nos ouvir. Está escrito assim em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amados, apesar dos ensinos, isto não determina que, em certo tempo, as pessoas venham até a se desviar dos caminhos de Deus. Porém, o importante é saber que plantamos sementes celestiais, sementes oriundas do reino de Deus, sementes da palavra de Deus na vida deles, pois a seu tempo, com certeza, ela fará jus a tudo o quanto foi proposto ser feito por meio dela. O importante é que esteja enraizado no coração, na mente, na alma dessas crianças, desses adolescentes, os ensinos, os princípios de Deus, porque a seu tempo Ele irá fazer o efeito necessário na vida de cada um. Nós temos visto isto com o tempo e com a nossa vivência por este mundo e convivência com muitas pessoas. Então, o importante é plantar-se a semente e regar esta semente, principalmente com exemplo prático. E o crescimento, a própria Bíblia nos ensina que quem dá é o próprio Deus. Esta afirmativa, amados, é um mandamento, não uma opção para nós. Pais, crentes na palavra do Senhor, e muito mais que isso, se são verdadeiros discípulos, conscientes da paternidade da qual pertencem, ou seja, se são ou estão convictos de que são filhos de Deus, do qual toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos mesmos, ainda nesse tempo de trevas, neste mundo incrédulo e perverso. Afirmação esta de Jesus Cristo, o então, agora, primogênito de muitos. Ele mesmo declarou que o mundo é incrédulo e perverso, que esta geração é incrédula e perversa. E nós temos, infelizmente, assistido isso e visto, constatado que realmente o é. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Está escrito em Romanos 8:19. O importante é fazer aquilo que Deus requer em seus princípios. Pois quando atendem a estes princípios, os mesmos princípios atenderão às expectativas dos mesmos. Vivendo e devendo sempre viver por fé e não por vista. Mesmo que ao longo do tempo alguma coisa não aconteça da forma como se espera,
O importante é estar cientes e convictos de que fizeram o que deveriam ter feito. Veja bem que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é dito que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé e não pela vista. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que espera que aconteça. Então, nós temos que viver pela fé. Aqueles que seguem a Cristo vivem pela fé. E também de que o Deus que espera acontecer, conforme determinou, acontecerá sem falhar. Nós temos que ter a fé em Deus, a fé em Cristo e a fé na sua palavra, porque quem prometeu é fiel, justo e poderoso para cumprir. Está escrito em Isaías 28:6 assim: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Amados, é algo sumário em nossas vidas, o crer sem duvidar, independente de tudo e todos, independente de qualquer circunstância a nós apresentada. Está escrito em Isaías 26:3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Amados, a confiança em Deus gera paz em nós. Quando confiamos em Deus e em suas promessas, independente da circunstância pelas quais estamos passando, mesmo assim, por mais turbulenta seja a viagem, por mais turbulento seja o caminho pelo qual estamos agora passando, a circunstância, a situação pela qual estamos aí confrontando, nós estaremos em paz, porque confiamos em Deus que nos guia, nos ensina, nos instrui pelo caminho pelo qual devemos andar. Neste versículo em questão, o versículo base, amados, vemos que Davi fez o que deveria ser feito, instruir seu filho Salomão, porém também deixou explícito ao mesmo que tudo dependeria dele, em sua busca e permanência sincera para com Deus. Algo que todos nós precisamos ser conscientes. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Está escrito no livro de Tiago, esta exortação, este conselho. Sabemos que Deus não desiste de nenhuma alma, porém, cabe a cada um de nós a realização de sua promessa em nossa vida, do qual Ele a tornou possível quando enviou seu Filho para por nós morrer, pagando pelos nossos pecados que nos separavam dele. A decisão de nossa total absolvição ou condenação está em crer ou não, em prosseguir ou desistir, em morrer ou viver, em confiar nele ou não. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. Nós vemos aqui que a função da igreja, o ministério da igreja, o serviço da igreja neste mundo é pregar o evangelho a todas as pessoas. Já a questão do crer depende de quem ouve este evangelho. Então, cada um, por si só, decidirá o caminho e o destino pelo qual estará seguindo eternamente. Deus nos concede a vida gratuitamente, porém cabe a nós se a receberemos ou não. A decisão, a escolha é nossa. Pois somente com a graça de Deus somos capacitados e equipados por Ele para não mais viver do pecado e no pecado. Mesmo que ainda involuntariamente pequemos, e acredite, pecamos. Sabemos, porém, que Ele, por meio dessa graça, nos perdoa e nos purifica da injustiça do pecado, dos quais nos arrependemos verdadeiramente e abandonamos consequentemente. Veja o que está escrito na carta de João à igreja. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está escrito em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 10. Em Romanos, está escrito que todos pecaram, e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Então fica claro que não há quem não peque. O único que veio a este mundo sem pecado e não pecou foi Jesus Cristo, porque todos os outros já nasceram em consequência da existência e do domínio do pecado nesta terra. Já nasceram com a semente corrompida pelo pecado por meio de Adão e Eva. Amados, sejamos cientes de que, mesmo quando uma árvore é cortada, o que determinará sua vida ou morte é a sua raiz. Que ensinemos então aos nossos filhos, ainda pequenos, e nos mantenhamos também ligados e enraizados à raiz de Davi, a Jesus Cristo, que continuamente faz brotar, crescer e manter a vida eterna, a vida abundante a nós prometida, onde tudo se cumpriu, se cumpre e se cumprirá nele. Pois tudo quanto Deus nos prometeu, em Cristo está o sim e o amém. Isto está afirmado em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 20. Para que possamos, assim, tomar uma correta decisão para as nossas vidas, hoje, e não venhamos a nos arrepender amanhã, precisamos crer que em Cristo tudo já foi consumado. Como o próprio Senhor exorta a todos em relação a essa sua proposta, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E que nos é confirmado, amados, por seu Filho quando por aqui passou, pois está escrito assim em João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também em João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ainda a afirmação do apóstolo João, que ensina assim em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sendo assim, para encerrarmos esta breve, amados, reflexão, atentemos para o que diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Em 2 Pedro 1,8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Ou seja, amados, se nós já conhecemos a Cristo, e voltamos de novo a agir como agíamos, da mesma forma, por meio do pecado, pecando, fazendo coisas abomináveis ao Senhor,
nós estamos em pior estado do que nós estávamos quando conhecemos a Cristo. Então nós precisamos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua vontade, e crescer também, então, consequentemente, na graça de Deus, para podermos, então, pela graça de Deus, termos força, capacidade, equipamentos em nós para agir e praticar aquilo que nos é ensinado através do conhecimento que adquirimos de Deus em relação a Ele e a sua vontade, em relação à sua palavra, a se praticar. Amados, que possamos desta forma ser diligentes em relação a buscar conhecer a Deus. Não numa área superficial, amados, num sentido superficial, mas sim num âmbito mais profundo, amados. Muito mais profundo, para que possamos desta forma conhecer qual seja a sua boa, agradável e, finalmente, perfeita vontade de Deus. Porque a perfeita vontade de Deus é que nos trará a segurança eterna da nossa salvação. É a perfeita vontade de Deus que fará com que a gente siga a Deus, siga a Cristo, independente dos problemas, das situações, das tribulações, das aflições, dos sofrimentos que nós teremos que enfrentar e passar enquanto ainda nesta vida. Amados, quero deixar aqui um pensamento em relação a esta meditação. Quanto mais conhecimento de Deus buscarmos, mais e mais da sua graça receberemos. E então, também a compreenderemos para intensa e abundantemente dela desfrutarmos e simultaneamente a manifestarmos ao nosso próximo. Amados, fiquem na graça, fiquem na paz, fiquem na busca do conhecimento de Deus e de Cristo, para que a graça de Cristo venha a ser derramada abundantemente em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa estar ministrando em nós sobre esta reflexão, para que nós venhamos a buscar conhecer mais e mais a Deus e receber mais e mais da sua eterna graça. Espero em Cristo poder estar voltando novamente para mais uma breve reflexão em momentos na eternidade. Fica aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.